Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, chegamos ao segundo domingo de São Lucas. Enquanto estou preparando a prósfora, agora de madrugada, para a liturgia que celebraremos aqui na missão nas próximas horas, convém agora refletir um pouco e retornar com nossas catequeses dominicais. E nesta breve reflexão, neste breve catecismo para o domingo de hoje, refletimos este evangelho do segundo domingo de São Lucas. No evangelho de hoje, nosso Senhor Jesus Cristo tem ensinamentos importantes para nos colocar no reto caminho. E o Senhor, em seu ensinamento, nos diz: se amardes somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os pagãos também não fazem a mesma coisa? Devemos, segundo o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo, amar nossos inimigos e fazer o bem àqueles que nos perseguem. Caso contrário, se fizermos o bem, se amarmos somente aqueles que nos amam, que recompensa teremos? A isso que o Senhor nos fala neste Evangelho de hoje, cabe a reflexão. Mas então, como eu posso amar aqueles que são meus inimigos, aqueles que me perseguem? O que significa amar o inimigo e fazer o bem a quem nos odeia? Qual o significado disto? Pois bem, diferente do falso evangelho, do falso evangelismo, que se concentra em toda a sua energia em se alinhar a este mundo, em baixar a cabeça para tudo aquilo que é mundano, para tudo aquilo que é passageiro, para tudo aquilo que é contrário a nosso Senhor Jesus Cristo. Para o falso cristianismo, cumprir este ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo significa negociar e vender a própria identidade em nome da tolerância religiosa. Porém, amar os inimigos, fazer o bem àqueles que nos perseguem, significa o caminho da cruz e não o caminho do ecumenismo, o caminho da passividade diante do mal que existe neste mundo. Amar o próximo, amar os inimigos, amar aqueles que nos perseguem e fazer o bem àqueles que nos perseguem, isto não significa que eu devo ter afinidade com todo mundo. Isso não significa dizer que eu, como cristão, eu devo me tornar um ursinho carinhoso, um Teletubbies, a Dora Aventureira. Não. Ser cristão, fazer a vontade de Deus e cumprir o mandamento que o Senhor nos dá nesse Evangelho, significa fazer o que é certo, ser justo para com todos. Não significa ter afinidade e amizade com todos, pois inimigo realmente é aquele que tem inimizade para conosco. Esta inimizade contra nós, ela não é diminuída por nossa perca de identidade, por nossa
passividade diante da perseguição ou diante da desconstrução do verdadeiro cristianismo que busca este mundo demoníaco. Amar ao próximo, amar os inimigos, fazer o bem àqueles que nos perseguem, significa ser correto, significa fazer a vontade de Deus, não por afinidade, mas porque é a coisa certa a ser feita. Não me interessa se eu não tenho afinidade com o meu vizinho, se eu não tenho amizade, bate-papo com o meu vizinho. Porém, se meu vizinho precisa de ajuda, de um prato de comida, ou seja lá o que for, eu irei ajudar, não esperando reconhecimento, mas irei fazer o que é certo, porque é o certo a ser feito. Amar os inimigos significa fazer o bem a todos, independentemente de tudo. Fazer o que é certo. Nós podemos enquadrar este Santo Evangelho de hoje naquele dito popular demoníaco que ensina aos jovens desde cedo: faça aquilo que te faz feliz. O importante é ser feliz. Ora, pessoas adultas sabem que, na realidade deste mundo tenebroso, existem pessoas que sentem muito prazer em felicidade, como abusadores, por exemplo, em fazer o mal. Aqueles abusadores que violentam mulheres e crianças, estes se sentem plenos e felizes no seu ato diabólico. Da mesma forma, não é difícil encontrar um criminoso que se sente muito feliz e muito satisfeito em roubar o seu celular para tomar uma cachaçinha, como dizem por aí. Nós vemos nos ímpios, naqueles que perseguem o povo de Deus, uma grande felicidade em praticar a maldade. Então, que ditado, que dito popular satânico é esse de que você tem que fazer o que te faz feliz? Você tem que procurar a sua felicidade em primeiro lugar. Porém, na maioria das vezes, a nossa felicidade mundana significa escravizar-se em prazeres carnais. A primeira coisa que nós devemos buscar em nossa vida não é a nossa própria felicidade egocêntrica, mas fazer o que é certo, cumprir os mandamentos de nosso Senhor Deus e Salvador Jesus Cristo. Isso é o que nos diferencia dos pagãos, daqueles que vivem de costas para Deus. Os pagãos fazem o bem que lhe convém. Fazem o bem àqueles que os fazem bem. Porém, aqueles chamados a viver o real e verdadeiro cristianismo, estes são chamados à crucificação. Pois vocês viram o Senhor crucificado de maneira felicitosa? Será que nosso Senhor estava rindo de alegrias? Será que ele estava sendo fofinho na cruz? Não. Ele estava fazendo a coisa certa por nós. Ser cristão é fazer a coisa certa. É se submeter a nosso Senhor Deus e Salvador Jesus Cristo e cumprir os seus mandamentos. E isto significa fazer o que é correto, o que é certo para com todos, inclusive com os nossos inimigos, com aqueles com quem não temos afinidade. Nesta vida, não teremos afinidade com todas as pessoas, não seremos amiguinhos de todo mundo. Mas isto não significa
que estamos sendo maus cristãos por conta disso. Pois o cristão verdadeiro, o amor verdadeiro, significa isso: o sacrifício, a bondade, a justiça que praticamos para com todos, de maneira amorosa. Independente se temos afinidade ou não, nós fazemos o que é certo. Amar o inimigo não significa buscar afinidade com quem nos detesta, mas significa fazer o que é certo, sempre, para com todos. Independente da situação, buscar estar debaixo dos mandamentos de Deus. Buscar estar debaixo da graça do Espírito de Deus, para fazer o que é correto, para fazer o que é certo, por todos, de acordo com as nossas limitações. O mundo e o falso cristianismo apresenta um modelo de cristianismo completamente deturpado, onde o cristão é um bobalhão, um ursinho carinhoso, um pateta, que é aquele que quer agradar todo mundo. É aquele que desconstrói o seu próprio cristianismo para ser aceito por todos. O real cristianismo não abandona a sua identidade. O real cristianismo, autêntico, legítimo, não se importa com a perseguição e com os xingamentos, mas se importa em cumprir a vontade de Deus e fazer o que é certo, tal qual como vemos, por exemplo, na parábola do samaritano, o bom samaritano, onde o Senhor apresenta um homem num caminho que, sendo assaltado e deixado quase morto na beira do caminho, passa-se ali um levita, passa-se ali um sacerdote. Porém, ao invés de cumprir a lei de Deus, eles não o cumprem, vindo um samaritano que, nesta parábola, cumpre a vontade de Deus, fazendo o que era certo para aquele homem moribundo e quase morto. Isto é o real cristianismo. É fazer o que é certo, o que é bom, o que é correto, o que é digno, o que é de caráter, para com todos, independente de quem sejam, se são nossos amigos ou nossos inimigos. Nós devemos buscar ser corretos, fazer o bem àqueles que nos odeiam, nos detestam e nos difamam. Porém, lembrando que fazer este bem, fazer o que é correto, não significa ser amiguinhos, no sentido de buscar agradar a todos, agradar todo mundo, ser o passivo, o sem identidade, aquele que desconstrói a si mesmo para que possa ser aceito por todos. Isto não é cristianismo. Ter caráter, ter retidão, seguir os mandamentos de Deus, agir conforme a misericórdia, a bondade, agir conforme a moral, a ética, isto é cristão. E nisto nós devemos cada vez mais buscar viver isto independentemente do outro. Para terminar esta nossa reflexão, eu me lembro de uma história onde um monge, junto com seu noviço, um abade, um pai espiritual, andava junto com um noviço monástico na beira de um lago. E eis que os dois avistam um escorpião que, andando na beirada da água, acaba sendo arrastado pela água em direção à própria morte. O abade, então, cheio de compaixão,
entra dentro da água para salvar a vida daquele mero escorpião. Enquanto ele tirava o escorpião da água, o escorpião o ferroou e ele deixou o escorpião cair dentro da água de novo, mas logo recobrou-se e pegou o escorpião novamente com uma folha e o colocou em um local seguro. Então aquele jovem noviço disse: Padre, como assim o Senhor salva uma criatura imunda, venenosa como esta? Antes tivesse morrido, era um a menos na terra. O Senhor não vê que ele ferroou a sua própria mão salvadora? E eis que o abade, com tranquilidade, olhou para aquele noviço jovem com amor e disse: Meu filho, o escorpião agiu conforme a sua natureza peçonhenta, e eu agi conforme a minha natureza. E esta é a lição deste Santo Evangelho e deste domingo de hoje. Não importa se ao nosso redor encontramos muitos escorpiões. Não devemos querer que os escorpiões ajam conosco como se não fossem escorpiões. O que nós não podemos fazer é nos tornar escorpiões venenosos em resposta ao veneno dos outros, mas, conforme a natureza do verdadeiro cristianismo, fazer o que é bom, fazer o que é correto, sempre, para com todos. Não porque nós somos santos, especiais e melhores que os outros, mas porque nós amamos nosso Senhor Deus e Salvador Jesus Cristo. E amando o Senhor, nós nos submetemos à sua vontade, praticando e buscando o reino do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.